informativa. Demissão não é opção em caso de chumbo do orçamento de 2024, afirma PSD Açores. PS Açores diz que o orçamento do próximo ano nem convence nem resolve os problemas dos açorianos. Orçamento para 2024 prevê valorização especial dos trabalhadores da administração pública. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Muito boa tarde. O Governo dos Açores prevê na sua proposta de plano de investimentos para 2024 uma gestão sustentável das pescas e da aquicultura. No documento, mantém-se a aposta na exploração do navio de investigação arquipélago, bem como na execução dos projetos Programa de Observação para as Pescas dos Açores, Demersais, Condor e Costa. No quadro do projeto Life Cibrina, pretende-se minimizar e, sempre que possível, eliminar a mortalidade provocada pelas capturas acessórias de espécies prioritárias ameaçadas, protegidas e em perigo, como é o caso dos mamíferos marinhos, aves, tartarugas, tubarões e raias. Segundo o documento, o Governo Regional quer promover as pescarias transparentes e sustentáveis do ponto de vista ambiental e socioeconómico nas regiões do Atlântico Nordeste, do Báltico e do Mediterrâneo. O Executivo açoriano prevê ainda a atribuição de um apoio suplementar aos operadores do setor da transformação das pescas, de forma a executar o plano de compensação dos custos adicionais para os produtos da pesca da região autónoma dos Açores, referente aos anos de 2021 e 2022. De acordo com a proposta, o Governo dos Açores pretende também inovar na aquicultura através de um protocolo com o Instituto do Mar para a execução do projeto Aqualab, Laboratório de Aquacultura do Instituto Oceanos, Universidade dos Açores. A proposta de plano de investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumentou para 740 milhões de euros, mais 6 milhões face à anteproposta apresentada aos parceiros sociais devido ao reforço de verbas inscritas no Orçamento do Estado. Trata-se de um plano que aponta para 740 milhões de euros de investimento público, mais 15% em relação ao plano de 2023, o que é significativo, realçou José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo dos Açores. Ainda sobre o Orçamento dos Açores para 2024, está prevista a valorização especial dos trabalhadores da Administração Pública Regional e o aumento de 5% no complemento regional de pensão. A proposta de orçamento regional, que foi entregue na Assembleia Legislativa, determina que os trabalhadores da Administração Pública Regional, que no ano de 2024 e seguintes acumulem 6 ou mais pontos nas avaliações do desempenho referente às suas funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontram, devem alterar a sua posição remuneratória para a posição remuneratória seguinte. Também os trabalhadores com contratos de trabalho a termo resolutivo incerto, celebrados pelos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Regional de Saúde no âmbito da pandemia de Covid-19, que, à data da publicação do presente diploma, desempenhem funções correspondentes a necessidades permanentes desses serviços e estabelecimentos, são integrados nos quadros regionais de ilha ou nos quadros de pessoal dos hospitais, na base das carreiras em que se encontram, após aprovação no processo de seleção, com respeito pelas habilitações legais exigidas. No Orçamento Regional para 2024 está igualmente previsto, relativamente ao complemento regional de pensão, que o Governo Regional garanta aos beneficiários um aumento de 5%. Quanto à remuneração complementar regional, propõe-se que o montante seja atualizado com efeitos a 1 de janeiro de 2024 em 5% e que o complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens seja atualizado em 10%, também com efeitos a 1 de janeiro. Em relação às comparticipações familiares em creches e amas, segundo o documento, está previsto que os agregados familiares abrangidos até ao 16º escalão ficam isentos do pagamento de comparticipações familiares pela frequência de creches. A medida é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, aos agregados familiares abrangidos até ao 16º escalão, inclusive da tabela de comparticipações familiares para o acolhimento em amas.
A proposta do decreto legislativo prevê ainda no primeiro semestre do ano 2024 o aumento de 15% do valor das diárias atribuídas aos doentes do Serviço Regional de Saúde deslocados e seus acompanhantes, bem como a revisão da respectiva regulamentação, visando a simplificação dos procedimentos para a sua atribuição. O aumento de 5% no valor do complemento para a aquisição de medicamentos pelos idosos, com PAMID, e a atualização de 15% do complexo especial para doentes oncológicos, CED, são outras das medidas que o Executivo açoriano pretende aplicar já no próximo ano. A União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo e o Sindicato Afeto ao Comércio, Hotelaria e Turismo defenderam a aplicação das 35 horas de horário semanal para todos os trabalhadores dos Açores. Num comunicado, a União Sindical de Angra do Heroísmo e o CITA7 Açores indicam que estão a desenvolver uma campanha nos Açores para a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem redução de salário, sem adaptabilidade e sem banco de horas. Dizem que com a introdução de inovações científicas e técnicas nos métodos de produção, a produtividade por trabalhador aumenta exponencialmente e essa melhoria tem de reverter a favor de quem produz a riqueza. Por isso, os sindicatos consideram ser justo que se garanta a redução do horário de trabalho, distribuindo de forma mais justa a riqueza criada. Assim sendo, e após dezenas de plenários com os trabalhadores açorianos e encontros com outros sindicatos, o CITA7 Açores fez saber que vai solicitar reuniões com as câmaras do comércio, com instituições particulares de solidariedade social e com os partidos políticos sobre a aplicação da semana de 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores dos Açores, sem perda de remuneração. A União de Sindicatos do CITA7 Açores justificam que o trabalho por turnos à noite, ao sábado ou ao domingo e os horários desregulados fazem parte do cotidiano e têm crescido nas últimas décadas, alertando que num momento em que na região tanto se fala de responsabilidade social, da baixa natalidade e despovoamento, esta é uma oportunidade para se fazer algo que ajude a reverter esta tendência. O PSD Açores assegurou que o Governo Regional não se vai demitir caso o plano e orçamento da região para 2024 sejam chumbados, uma vez que o Executivo assume uma postura de responsabilidade. Não há nenhum cenário de demissão do Governo Regional em caso de chumbo do orçamento. Que fique claro, o Governo Regional não se demitirá em caso de chumbo deste plano e orçamento para 2024, naquilo que dependerá do PSD, porque o PSD assumiu com os açorianos um compromisso de responsabilidade e de governabilidade. E é para isso que está a desempenhar funções de governação por um mandato de 4 anos. Pedro Gomes, vogal da Comissão Política do PSD Açores, salienta que, caso o orçamento seja chumbado, há um período para a revisão do mesmo. No entanto, afirma que este período de tempo prejudica a governação da região, ficando a mesma altamente condicionada para a execução de verbas, cenário este que classifica como irresponsável e motivado pelos partidos da oposição. Se não houver um plano de orçamento aprovado, significa que o Governo tem 90 dias para apresentar uma nova proposta de plano de orçamento ao Parlamento. E o Parlamento tem 45 dias para aprovar. Fazendo as contas, facilmente percebemos que até maio de 2024 a região viverá em duodécimos. E vivendo em duodécimos significa que não pode gastar mais do que o orçamento do ano de 2023. E nessa medida, tudo aquilo que são aumentos de despesa de natureza social ou de investimento estão condicionados. Vamos ter uma região parada durante 5 meses de um ano que é um ano essencial para a execução de fundos comunitários e para a execução do PRR. Portanto, é irresponsabilidade porque isto significa atrasar o desenvolvimento regional e a aplicação de um conjunto de medidas que são importantes para os Açores. Já o líder do PS Açores considera que o plano e orçamento da região para 2024 não corresponde aos desafios do futuro, dizendo mesmo que esta medida varre para debaixo do tapete os problemas e que o mesmo não convence nem deve convencer os mais conscienciosos. Apresentar-se um plano e orçamento que dá tudo a todos e não resolve estes problemas, parece ser um plano e orçamento que varre para debaixo do tapete os problemas e apresenta apenas um falso brilho que não convence nem deve convencer os mais conscienciosos. Vasco Cordeiro manifestou também preocupações com as contas públicas da região. Destacou o aumento da dívida desde o início da governação deste executivo de coligação. É preciso encarar os problemas de frente. Nós temos uma situação na região, do ponto de vista das nossas finanças públicas, que pode comprometer o nosso futuro. Nós temos uma situação em que, desde o dia 1 de janeiro
de 2021 até ao dia 30 de junho de 2023, a dívida pública da região aumentou 1 milhão de euros por dia, incluindo domingos, sábados e feriados. Isso é um problema porque isso pode impedir que no futuro se continue a apoiar famílias, que no futuro se continue a apoiar empresas. É por isso que há essa preocupação tão grande. O líder socialista apontou também que os Açores entre 2021 e 2027 têm mais de 3.200 milhões de euros da União Europeia para investir, sendo isto um motivo de preocupação por constatar que este executivo não está a ser capaz de executar estes fundos. Nós temos os Açores entre 2021 e 2027 de dinheiro da União Europeia, de fundos da União Europeia. Os Açores têm neste momento mais de 3.200 milhões de euros para investir. Este foi um montante ainda negociado pelo anterior Governo Regional e que este Governo Regional, como qualquer Governo teria, tem a responsabilidade de executar. É que os Açores não estão a ser capazes de executar este dinheiro e se não o executarem até 2027, esse dinheiro é devolvido à União Europeia. Convém recordar que a proposta de orçamento dos Açores para 2024 será votada já em novembro, em que a mesma atinge cerca de 2.000 milhões de euros. O Bloco de Esquerda defende a integração das AMAs nos quadros, bem como o aumento do salário que contempla o período de trabalho além das 8 horas por dia e o pagamento do subsídio de alimentação que está previsto desde o início do ano, mas que nunca foi pago. Em declarações após uma reunião com um grupo de 15 AMAs, António Lima lamentou a reação autoritária e arrogante das declarações do vice-presidente do Governo Regional quando confrontado com as reivindicações destas trabalhadoras. O deputado do Bloco de Esquerda recorda que, na altura, Artur Lima considerou que as AMAs nos Açores tinham excelentes condições de trabalho. António Lima alega que as AMAs nos Açores trabalham 11 horas por dia pelo salário mínimo, a recibo verde, têm que pagar a sua segurança social mais de 100 euros, ainda têm que pagar todas as despesas relacionadas com a limpeza e materiais didáticos. Consideram que este é um problema que se arrasta há muito tempo. Há AMAs que trabalham a falso recibo verde há mais de 20 anos. Qualquer empresa que tenha um trabalhador numa situação de falso recibo verde há vários anos deve ser imediatamente integrado nos quadros. António Lima afirma que está na hora de se resolver este problema de fundo, que é a falta de vínculo laboral. Se o Governo não o fizer, o Bloco irá trabalhar em conjunto com estas trabalhadoras para encontrar uma solução de integração nos quadros, com um vínculo de trabalho estável, atendendo às especificidades desta profissão, que é de grande responsabilidade. Além disso, o Bloco lembra que o subsídio para a alimentação, que está previsto na lei, nunca foi regulamentado. Ou seja, as AMAs estão há quase um ano à espera de um despacho do vice-presidente do Governo Regional. Por isso, o Bloco defende que este suplemento tem que ser pago imediatamente, com retroativos a janeiro de 2023. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa desta segunda-feira, dia 30 de outubro. O meu nome é Sérgio Nogueira. Desejo a continuação de um excelente dia e um ótimo início de semana. Hora informativa.